E aí, pessoal, boa noite. Eu estou aqui fazendo uma exposição de uma gravação que foi realizada anteriormente. Eu tive que sair, desculpa, eu não pude fazer o encontro pessoal, mas como eu tinha me compromissado, promessa é dívida, eis aqui o material, tá bom? Nós vamos falar sobre vigilância epidemiológica, né? É o terceiro quesito no edital com relação à prova de conhecimentos específicos. Vamos começar falando do conceito. Vigilância epidemiológica é o conjunto de ações que permitem o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos à saúde. Em resumo, é um sistema de coleta, análise, interpretação contínua de dados de saúde voltados para o planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas de saúde. Ok? No que diz respeito à vigilância em saúde, é um conceito bem mais amplo do que simplesmente a vigilância epidemiológica. É um conceito que engloba não apenas a vigilância epidemiológica, mas também a vigilância sanitária e a vigilância em saúde do trabalhador. Então, quando eu penso em vigilância em saúde, eu estou pensando muitas vezes em fazer visitas, auditorias dentro de restaurantes. O sujeito tem lá uma empresa, uma indústria, fazer a inspeção em hospitais, clínicas, né? Ou condições de trabalho. Há segurança no trabalho, existe higiene no trabalho e tudo mais. Tudo isso faz parte da vigilância em saúde. Quais são os programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis no cenário epidemiológico brasileiro? Bom, o primeiro programa que nós temos é o Programa Nacional de Imunizações. Penso justamente em prevenção, né? Responsável pela vacinação em massa da população, prevenindo doenças como sarampo, poliomielite, hepatite, gripe, agora atualmente a Covid, né? A dupla, que é contra a Covid e contra a gripe. O outro programa é o Programa de Controle da Tuberculose, que é focado na detecção precoce, tratamento adequado e prevenção da tuberculose, que é uma doença bacteriana transmitida pelo Mycobacterium tuberculosis. O outro é o Programa de Controle da Hanseníase, voltado para o diagnóstico, tratamento e reabilitação dos pacientes com hanseníase, uma doença crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae. E o Programa Nacional de Controle da Malária, visando a prevenção, diagnóstico e tratamento da malária, uma doença parasitária transmitida pela picada do mosquito Anopheles infectado. Finalmente, controle da dengue, chikungunya e zika, que são estratégias de prevenção e controles focadas na eliminação do mosquito Aedes aegypti, vetor das doenças transmitidas por esses vírus. E o controle da esquistossomose, que é uma medida preventiva, né, e também versa sobre o tratamento para a esquistossomose, uma infecção parasitária transmitida pelo caramujo de água doce. Bom, quais são as ações de vigilância epidemiológica? Primeiro, monitoramento de surtos de doenças, investigação de casos de doenças não comuns, rastreamento de contatos e profilaxias dessas pós-exposições. Vamos falar do monitoramento do surto de doenças. Como é que ela age nesse monitoramento? Coletando dados para identificação, origem, propagação e extensão da doença. Por exemplo, se houver um surto de gastroenterite em uma escola, os profissionais da saúde coletarão informações sobre os sintomas, coletarão informações e coletas de amostras das fontes de água e alimentos consumidos para determinar a causa desse surto. Com base nessas informações, medidas de controle como isolamento de casos e tratamento adequado
podem ser implementadas para evitar a propagação das doenças. Como é que a vigilância age em relação à investigação de casos de doenças não comuns? Bom, vai trabalhar na investigação minuciosa desses casos, procurar descobrir, inclusive, o paciente zero, né? Realiza entrevistas detalhadas com o paciente, análise de registros médicos, estudos de laboratório e revisão de literatura científica para entender a origem e o comportamento da doença. E, por exemplo, se um caso de uma variante rara de influenza for identificado em uma área, os epidemiologistas podem investigar a fonte da infecção, como contato com aves migratórias, para evitar a propagação do vírus. Rastreamento de contatos e profilaxia pós-exposição. Bom, quando uma pessoa é diagnosticada com uma doença transmissível, como a tuberculose, HIV ou hepatite, a vigilância epidemiológica trabalha para rastrear os contatos próximos dessas pessoas. Então, são realizadas avaliações para determinar se esses contatos foram expostos à doença. Caso afirmativo, medidas preventivas como a administração de profilaxia pós-exposição ou vacinação poderão ser oferecidas para evitar que esses contatos desenvolvam a doença. Vamos partir para alguns simulados com relação a isso, a gente vai comentar também, né? Primeira questão, vigilância epidemiológica. Qual é o principal objetivo da vigilância epidemiológica? Né? É diagnosticar e tratar doenças? Não. Vigilância já vem de vigilar. Monitorar, vigiar, monitorar, investigar e controlar doenças e agravar a saúde, sim, está mais próximo disso. Realizar campanhas de vacinação? Não, isso são ações, não objetivos. Administrar hospitais e clínicas de saúde? Não, isso é gestão. Fornecer assistência médica gratuita à população? Não, esse é o princípio básico do SUS. Então, a questão correta é a questão B, monitorar, investigar e controlar doenças e agravos à saúde. Esse é o principal objetivo, né, da vigilância. Segunda questão que eu vou trazer para vocês, dengue. Qual é a principal medida de prevenção contra a dengue? Uso de repelentes com frequência? Qual é a principal medida de prevenção contra a dengue? Nesse caso, eu estou falando de ações governamentais. O uso de repelente é uma ação individual. Eu posso fazer campanhas que promovam a educação quanto ao uso costumeiro de repelentes, principalmente quando se vai habitar ou frequentar regiões propensas, olha o sono, desculpa, regiões propensas, né, a uma infestação de mosquito. Cuidados com as condições do ambiente. Consumo de suplementos vitamínicos. Uso de antibióticos profiláticos. É uma virose, não tem nada a ver com antibiótico. Prática regular de atividade física. A gente sabe que são cuidados com as condições do ambiente, evitando, né, frascos, invólucros, latas, garrafas, pneus, vasos de planta que contenham água sobre a qual o mosquito possa depositar seus ovos e as larvas se desenvolverem. Então, a resposta correta é a opção B. Qual das seguintes alternativas que apresentam um componente dos 4 pilares da vigilância epidemiológica? Bom, vamos lá. Pilar é uma coisa na qual se apoia. Então, vamos pensar bem na terminologia da pergunta para podermos chegar, né, o mais próximo através do termo expresso nas respostas. Vigilância e controle de doenças transmissíveis é um dos pilares da vigilância epidemiológica. Rastreio de câncer de pele na população. Cura da AIDS, acompanhamento do consumo de tabaco na população, monitoramento dos índices de obesidade. Não, isso não é. Quando eu falo, apesar de considerarmos a obesidade, né, um adoecimento, um fator que a gente sabe que é uma doença,
Esse não é um dos pilares. Um dos pilares é a vigilância e controle das doenças transmissíveis. Ok? A gente vai analisar a incidência de casos, o aumento ou a redução desses casos dentro de uma determinada região, dentro de uma faixa populacional e dentro de um período, né, sazonal. Então, a vigilância é a opção correta porque faz parte dos 4 pilares da vigilância. Monitoramento, controle e prevenção de doenças são componentes fundamentais da vigilância epidemiológica, pois ajudam a evitar surtos, controlar a propagação de doenças e proteger a saúde pública. O rastreio de câncer na população é importante, mas não é um componente essencial para os pilares. Tá? Como a gente já comentou, a cura da AIDS tem um objetivo importante na pesquisa médica. Então, na área de pesquisa, buscar a cura da AIDS. Acompanhamento do consumo de tabaco na população. Eu estou trabalhando aí mais a mudança de comportamentos, estilo de vida. Monitoramento dos índices de obesidade, a mesma coisa, campanhas que promovam a educação sobre o prejuízo que a obesidade pode trazer à saúde. Assinale a alternativa correta que corresponde ao componente da cadeia epidemiológica que representa o agente causador de uma doença. É o hospedeiro suscetível? É a fonte de infecção? É o agente etiológico ou é o modo de transmissão? Então, que corresponde ao componente da cadeia epidemiológica. Qual desses vocês acham que é? Com certeza é o agente etiológico, é o agente que causa a doença. Tá? O hospedeiro susceptível é um componente da cadeia epidemiológica, mas não é o agente causador da doença. Como a pergunta já trazia, ao componente da cadeia que representa o agente causador. Então, eu estou falando do agente causador, a própria resposta já induz a isso, agente etiológico. Fonte de infecção é a origem do causa. A fonte de infecção é a origem do agente causador, mas não é o próprio agente. Agente etiológico, sim, é o micro-organismo, o vírus, bactéria, parasita, fungo, que é o responsável por causar a doença. O modo de transmissão é o meio com que houve a propagação. Tá? Então, o agente etiológico é a resposta correta. Outra questão. Devido às fortes chuvas, uma unidade escolar sofreu uma enchente na tentativa de salvar material e equipamentos. 10 funcionários dessa instituição tiveram contato prolongado com águas do rio que transbordou e invadiu a escola. 9 dias depois dessa ocorrência, um desses trabalhadores foi encaminhado pela chefia no ambulatório da saúde dessa empresa, onde se queixou de febre a 24 horas, cefaleia, mialgia. Ao exame físico, constatou-se temperatura axilar de 38 graus,2, frequência cardíaca de 88 BPM, respiração 19 movimentos por minuto, pressão arterial 110 por 74. E a presença de sufusão conjuntival, ou seja, a conjuntiva bem avermelhada, né, bem hiperemiada. E frente a essa situação, como vamos considerar esse caso? Eu já marquei aqui, desculpe, era para ter feito na animação, mas é suspeita de leptospirose, que deve ser tomada as providências. A leptospirose ela vai surgir quando durante a enchente, o risco de leptospirose surge quando durante a enchente, o nível da água subindo faz com que os ratos, né, estressados urirem na água e o leptospira está, né, dentro do sistema urinário desse rato, vai passar para as águas e vai, como uma espiroqueta, né, penetrar na pele e infectar os seres humanos. Tá? Bom, gente, em cima do que a gente trouxe, né, para a gente poder trabalhar em cima de vigilância epidemiológica, vocês podem pensar, mas é tão pouco isso. Não, a vigilância epidemiológica vai ter algumas questões. Eu estou apostando, agora na próxima reunião, ainda fazer vigilância epidemiológica e falarmos sobre as doenças que incidiram
no ano passado e início desse ano. Então, a gente vai falar um pouco sobre a Covid, sim, e vamos falar também sobre a Monkeypox, tá? Que são duas questões que vão ingressar aí no radar em relação ao processo de vigilância epidemiológica. Quem tiver interesse, como eu disse, né, de fechar conosco o pacote completo, fale comigo no particular, entre em contato, não quero que vocês se constranjam. E vamos marcar, vamos dar continuidade a isso. Amanhã à noite teremos mais uma vez, aí vamos entrar, né, com um pouco mais de conteúdo em cima de vigilância epidemiológica. Vamos dar uma ênfase com relação à Covid e com relação a Monkeypox, tá bom? Um abraço para todos. Quaisquer comentários, por favor, gostaria que fossem realizados aí, mesmo a partir do nosso WhatsApp. Eu retornaria assim que possível. Infelizmente, eu terei que me ausentar agora, mas fica aí a dica. Não deixem de estudar. Um abraço e fiquem com Deus.